Livro de 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3, o texto diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, assim, ontem eu trouxe um texto do Gênesis, que é aquele texto que fala que Deus, mudou o nome de Jacó, porque ele disse que porque o Jacó ele lutou com Deus e ele prevaleceu, né? Lutou com Deus e com os homens, quer dizer, ele foi um vitorioso. E eu disse assim, entre outras coisas, que quando nós lutamos com Deus, caminhamos com Deus, Ele muda a nossa identidade espiritual. Ele muda o nosso nome espiritual. É aquela coisa, sabe, quando a gente caminha com alguém, a gente acaba ficando um pouco parecido. Então, de tanto nós caminharmos com Deus, né? Caminha aí com Deus de tal modo que nós nos tornemos parecidos com Ele. Isso acontece, entende? E aqui, né? Então Deus, o nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, é um Deus de novidade, que nos transforma, que nos dá um novo nome. E lá que o texto do Gênesis, você vê lá no início da Bíblia, e esse texto aqui no final da Bíblia, mas Deus, o propósito de Deus é o mesmo, é nos transformar, é nos transformar. Nós não temos que pensar assim, ser descrente, né? Ser pessimista. Ah, o ser humano não tem jeito. Ai, imagina. Tem um ditado que diz assim, que pau que nasce torto, morre torto. Nas coisas de Deus não tem isso, não. É diferente. O pau que nasce torto, Jesus endireita. Tem até um louvor que fala, vem lembrando as coisas, né? Que diz que havia um homenzinho torto, morava na casa torta. Aí vai dizer lá que quando ele encontrou Jesus, né? Jesus endireitou. É assim mesmo. Tem jeito. O pau que nasce torto, você corta ele e você faz dele o que você quiser, né? Você pega um pedaço que tá... É impossível ser totalmente torto, né? Tem uma outra parte que é torto. Falando aqui da madeira, e o ser humano também. Não há ser humano totalmente ruim. Sempre tem uma parte ou outra que dá para aproveitar. E Deus, ele pega isso e transforma aquilo que é torto, ele endireita. Entende? E aqui, olha, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito, louvado seja, engrandecido seja Deus, digno de louvor e de honra seja Deus por isso que ele fez, por esse ato que ele fez. Ele quis, né, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Então, em Jesus, nós somos gerados de novo, espiritualmente falando. Ele muda o nosso caráter, ele forja o nosso caráter. Então, o Espírito Santo de Deus em nós, ele tem essa tarefa, essa função. E o que nós temos que fazer é dar liberdade, resolver, aceitar, dizer eu quero. E aí começa esse trabalhar de Deus nas nossas vidas, nos transformando, nos fazendo parecido com Deus. Tá bom? Pense sobre isso, porque há esperança sim, né? Não tem ninguém totalmente ruim. Tem partes, né? Todos nós temos em parte, temos a coisinha ruim, né? Que é devido à natureza humana, mas quando nós nos apegamos a Deus, a Jesus, quando nós recebemos o Espírito Santo, ele vai moldando, ele vai transformando aquele nó, né? Imaginei agora uma árvore, sabe aquela árvore torta que temos nó? Ele vai nivelando, ele vai tirando, ele vai, entendeu? À medida que nós vamos dando liberdade
né? Segundo nós vamos compreendendo, né? Nós, com o nosso raciocínio, com o nosso intelecto, com a nossa inteligência, a gente pode compreender e a gente pode resolver, querer, e vai dando liberdade e ele vai trabalhando. Pense sobre isso, que você possa dizer assim: olha, eu sou uma pessoa transformada pelo poder do Espírito Santo. E que Deus seja glorificado na tua vida. E que muitos possam ver e possam querer esse Deus, esse Jesus maravilhoso que transforma. Deus te abençoe.